Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou a doutora Sumika Morilin, eu sou geriatra e sou aqui da Goki Geriatria. Hoje a gente está fazendo essa live especial para a gente conversar sobre nós médicos, né? Porque domingo foi o dia dos médicos e essa semana a gente resolveu falar um pouquinho do nosso papel como geriatras. Então, o que a gente faz, como é que que rotinas a gente tem, e eu acredito muito que tenha algum papel aí na vida de vocês, se a gente puder ajudar a descobrir onde vocês podem encontrar geriatras na vida de vocês. Então, eu espero que seja útil também. De uma outra maneira também posso dizer que a gente tem um intuito de fazer um bate-papo nosso, sabe? Para contar um pouquinho da gente. Então, o que nos levou a decidir pela geriatria, o que um geriatra tem como característica, e contar um pouquinho porque uma coisa que a gente conversou entre nós médicas da equipe é que às vezes para a gente escolher um médico, as redes sociais têm sido muito úteis, porque você tem a chance de conhecê-lo, de ver como ele fala, como ele se comporta, o que ele pensa, para ver se adequa a você ou não, né? Então acho que é uma utilidade grande que a gente vê. Mas o foco hoje é a gente falar um pouco sobre a própria geriatria, a paixão da nossa vida, que é ser geriatra. Inclusive, a nossa frase mais importante é: a gente ama o que faz. Então, a gente está aqui por causa disso. Então, eu agradeço a todos vocês que entraram, curiosos ou não, enfim. E eu vou deixar vocês à vontade para irem perguntando o que vocês quiserem, tá? Então, eu juro que eu vou responder com o maior carinho que eu puder. Bom, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre a geriatria em si, sabe? Vou trocar umas ideias para vocês conhecerem a especialidade, para quem não conhece, um pouco mais a fundo. A geriatria foi criada no Brasil no ano de 1954, tá? E oficialmente houve a primeira a reunião da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em 1961. Então é uma especialidade que, digamos, aí tem algo em torno de 60 anos, tá? Se a gente for pensar na cirurgia, não sei quem leu ali o livro O Físico, mas os cirurgiões existem desde a época que não se tinha esse nome, né? Eram os barbeiros. Então, são especialidades muito mais antigas. Nós somos novos, ao contrário dos nossos pacientes. E exatamente porque a população envelheceu, a gente existe. Então, viva um brinde a isso, porque a população envelhece e a gente existe por conta disso. E a partir de então, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia cresceu, sociedades mundiais também cresceram, presentes, pouca coisa anteriores a nós, mas é isso. E no Brasil, nós somos cerca de 2.000 geriatras, o que é um número pequeno, tendo em vista a população idosa que a gente tem, né? Então, atualmente a gente tem algo em torno de, não chega a 20% de idosos, mas em 2060 a população idosa vai ser da ordem de 30%. Um terço do mundo vai ser idoso em 2060. Então vejam como é importante. Acho que não vai ter geriatra para todo mundo, não. Acho que não vai dar. Simplesmente por uma questão matemática. Então, o que acontece? O segredo é a gente viver bem antes da gente chegar no geriatra. E tendo chegado lá, no envelhecimento, eu acho que muitos outros médicos também vão conseguir manejar o cuidado, como já fazem, né? Mas o geriatra pode ter um papel um pouco orientador e interconsultor, muitas vezes, tá? Bom, isso só para vocês terem uma ideia, é verdade, viu, Laís? É um número pequeno mesmo, chama atenção como é pequeno o número.
O número de residências médicas também não é grande, apesar de uma expansão expressiva. Só para você ter um exemplo, Laís, quando eu fui residente, nós éramos em 8 no total. Hoje em dia, são 32 residentes que eu fiz no HC, né? Então, no Hospital das Clínicas. Então, é um aumento expressivo, né? 32 incluindo estagiários, para quem está familiarizado. Pouca diferença entre uma formação e outra. Bom, eu não sei se vocês acham esse papo chato ou não, mas enfim, vocês vão me falando, tá? Por favor, como eu tô sozinha, hoje não tô entrevistando ninguém, vocês têm que me dar uns palpites aí de como estão indo as coisas, ok? Tá, eu vou falar um pouquinho, então, de mim, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, das minhas escolhas, e daqui a pouquinho a doutora Tatiana, que tá aí, vai contar também. Aí depois eu vou contar para vocês onde nós geriatras trabalhamos, onde você pode encontrar um geriatra para o seu familiar. Essa é uma dica que a gente vai dar. E qual é uma boa qualidade de um geriatra que você pode procurar, tá bom? Marisa está contando que a primeira terapeuta ocupacional do Brasil participou da fundação da associação. Uau, Marisa, que bacana, hein? Que incrível. Eu estava lendo os nomes, todo o pessoal do Rio de Janeiro, que eu não tive a felicidade de conhecer, não. Então tá. Olha, Kimiko-san, tudo bem? Minha paciente entrou aí. Bom, vamos lá. Então, eu vou contar um pouquinho das minhas escolhas, da minha trajetória, porque creio que é interessante contar e porque eu gosto muito da minha história também. Bom, eu decidi ser médica muito esquisitamente, né? Eu tinha uma convicção plena de que até o segundo ano do colegial eu seria bióloga. E porque eu adorava a vida, as aulas de biologia e química eu assistia com um prazer enorme, eu não precisava estudar em casa porque eu já tinha absorvido aquilo e eu ia voltando para casa pensando nas conexões do que eu aprendi e tudo mais. Então a vida sempre me interessou muito. E aí minha mãe chegou no meu... Que barulhão, né? No meu segundo ano de colégio e falou, mas você devia fazer medicina. Não, minha filha. Eu falei, nem pensar para ela, mas no ano seguinte estava eu prestando medicina. Que afinal, dentro da área de biológicas, é uma profissão muito bonita e com muitas possibilidades, né? Então foi assim a minha escolha e não posso estar mais feliz com a sugestão da minha mãe. E aí entrei na faculdade de medicina da USP, depois de um ano de cursinho ralado, saí da cor da apostila, né? Depois desse ano de um ano de cursinho enfurnado dentro de casa, não vi a luz do sol, não tinha ideia do que era sair, era da cor da apostila, mas deu certo, né? E a faculdade, durante a faculdade, tudo que dizia respeito ao todo do indivíduo me interessava. Não me interessava saber de um pedacinho dele, porque me sobrava um monte de dúvidas, um monte de perguntas, um monte de curiosidades que eu ficava sem saber o que fazer. Não estou entendendo. Então, já no segundo ano da faculdade, eu percebi que eu teria que fazer alguma coisa de uma amplitude grande. E aí, durante a faculdade, eu fui observando e já estava de olho em geriatria logo desde o começo, mas testei, me dei a chance de ver outras especialidades. A ginecologia me chamou a atenção, mas não me fisgou não. A otorrino também me deu uma fisgadinha assim, mas também não levou não. Então o negócio sempre foi a geriatria pela amplitude, por poder conhecer o todo do paciente. Aí fica uma dica para você quando você for procurar um geriatra para o seu familiar ou para você mesmo. Eu acho que um geriatra curioso é um bom geriatra, porque ele quer saber de você. Essa pessoa vai querer saber por que você tem esse sintoma, por que você apresenta essa dor justo agora, o que te levou a isso, que remédio você toma, qual que é a tua dinâmica familiar, qual que é o prazer que você tem na vida com as coisas que você faz, quais são as dores da sua vida em termos emocionais, como é que é a tua alimentação, como é que é teu sono, quais suas expectativas de vida, e assim vai.
né? Então a gente é enxerido mesmo, sabe? O geriatra é um ser humano muito enxerido, tá? Então foi assim que eu adentrei a geriatria. E fui muito feliz na geriatria. Eu tenho um segredo aqui para contar para vocês, mas quando eu entrei na residência de geriatria eu já era mãe. Eu tive meu filho na residência de clínica médica. Respondendo a enquete que a gente fez, para nós nos tornarmos geriatras, a gente tem que estudar por 10 anos no total, tá? Então são 6 anos de faculdade, 2 anos de residência de clínica médica e 2 anos de residência de geriatria, tá? Então no total são 10 anos de estudo. E aí cumpri esses 10 anos de estudo, então na residência de clínica médica eu tive meu primeiro filho, Samuel, e na residência de geriatria eu já entrei avisando, olha, tá nos planos aqui eu ter o segundo filho na retinha final da geriatria, eu tô pensando em estar grávida para ter o filho na sequência. E aconteceu isso, então eu fui uma residente com filhos, não é o habitual, mas foi uma experiência encantadora para mim, foi lindo de poder viver isso. Não acho que tenha sido nada sobre-humano, mas é algo que desperta admiração em muitas pessoas, né? E de fato a vivência da maternidade no contexto profissional é um desafio enorme. Então eu tive esse privilégio. Então fica a fofoca aqui que eu tive neném enquanto era residente de clínica e de geriatria, né? E continuando lá no HC, eu acabei permanecendo como preceptora. A preceptora é uma função de responsabilidade, de coordenação dos residentes e de interfaces da chefia do serviço com vários outros aspectos. Foi um período de crescimento e aqui estou eu, contando aí para vocês o que um geriatra faz. Vamos para entrar nessa parte de dizer o que o geriatra faz? Deixa eu ver o que a Marisa perguntou. Se eu acho que a especialidade de geriatria e minhas características pessoais levaram a mim a ser uma médica que olha o ser humano e não apenas a doença ou parte deste ser, porque a formação ainda é complicada. Nossa, Marida, verdade, viu? Vou até dar uma fixada aqui para a gente saber que a gente está falando isso aqui. Sobre a visão holística, acho que tem muito da pessoa, sabe, Marisa? Então, insisto muito que essa live acho que tem o intuito de vocês saberem escolher o médico de vocês. Olha, dá uma analisada, rede social, te amo para você escolher o seu médico. E existe, assim, deve existir também várias profissões, né? Eu lembro de uma viagem que eu fiz, bacana, que eu conheci um monte de gente, que o pessoal fala, esse aqui eu acho que é da área do mundo do mercado financeiro, aquele lá tem cara de ser funcionário público, esse aqui parece professor, aquele é médico. A gente tem o estereótipo, né? E eu acho que o geriatra tem um estereótipo, e é o estereótipo dessa pessoa holística e um pouco mais humanizada, sabe? Então eu acho que é um perfil pessoal mesmo, sabe, Marisa? Acho que foi a minha natureza que me levou para essa especialidade. E dentro da própria medicina, Marisa, você também que é da área de saúde, você deve saber, mas a gente tem os perfis próprios, né? Então, o ortopedista é aquele ser humano muito resolutivo, mas brutamontão, e que já esqueceu 99% da medicina, até uma piada, motivo de piada, é isso. Eu fui dar Feliz Dia dos Médicos para um colega ortopedista e falou, Sumica, não exagera, você sabe que eu sou ortopedista, né? Então ele fazendo piada de si mesmo. Então, existem perfis, né? É isso que é muito marcante. Os pediatras são sempre seres humanos muito minuciosos, muito presentes, detalhistas para explicar e assim por diante, né? Então acho que tem a ver sim com o meu perfil pessoal. Eu acho que eu tinha um perfil para isso mesmo, sabe, Marisa? Então eu acabei caindo para esse lado. Bom, e aí, dentro do que eu caí para esse lado, sabe como eu tive insônia na reta final da geriatria? Porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, tô com 2 filhos, vou ficar desempregada daqui a pouco. E aí, qual que era o motivo da insônia, né? Não saber exatamente que trabalho que eu ia fazer.
eu não sabia exatamente onde eu poderia me inserir profissionalmente, né? E aí que eu quero contar para vocês onde a gente pode se inserir profissionalmente hoje em dia, porque a gente tem bastante opções de onde encontrar o geriatra. Então, geriatra, ou se tiver algum geriatra assistindo, me ajude aí. Doutora Tatiana com certeza tá aí, vai me ajudar. Mas enfim, onde é que eu fiquei matutando ali quando eu estava desempregadinha, pré-desempregada, na verdade, final da residência, pensando onde eu poderia trabalhar. E na época foi uma angústia grande, e um grande geriatra, que hoje é um paliativista muito importante no cenário nacional, o Dr. Toshio Shiba, ele me ofereceu os meus principais trabalhos. Um foi em cuidados paliativos, que é maravilhoso, mas não é a minha praia, e outro foi no Hospital Santa Cruz. Então eu vou contar o que a gente, como geriatras, pode fazer. Então, falando de hospital, que é onde eu fui parar, é um dos meus primeiros trabalhos que permanecem até hoje, é numa internação hospitalar, tá? Então, nós geriatras atuamos atendendo pacientes que precisaram ser internados pelas mais diversas razões. Precisa ter a faixa etária para isso, né? Então, a Organização Mundial de Saúde preconiza que acima dos 60 anos a pessoa é considerada idosa e a gente passa a acompanhar esse paciente. Diversos hospitais pelo Brasil afora têm geriatra no seu corpo clínico, mas outros não, tá? Então, tem hospitais que não têm geriatras atendendo seus pacientes. Então, é só ter esse cuidado. Em São Paulo, consigo mencionar para vocês, além do Santa Cruz que eu falei, a Rede São Camilo, o Santa Catarina, o Oswaldo Cruz, o Sírio-Libanês, são hospitais que eu sei mencionar que tem equipe de geriatria. Alguns outros não tem, são misturados com equipe de clínica médica. Por exemplo, o Hospital 9 de Julho tem uma grande geriatra lá, que é a Flávia Câmpora, mas ela está dentro da equipe de clínica. Então, só para vocês saberem, se vocês querem que um geriatra interne, às vezes você vai ter que ter um pouco de olho e escolher nesse sentido, tá? E aí, nesses hospitais, a gente também trabalha não só internando pacientes, mas também enfermaria, ambulatório, né? Então a gente atende pacientes que passam em consulta em complexos hospitalares ou adjuntos ao hospital. Então a gente tem esse trabalho de atender consultas atreladas ao hospital. A doutora Tatiana Ikeda, que é do nosso time, por exemplo, ela atende os pacientes que foram internados e assim que eles têm alta, eles seguem com a doutora Tatiana no ambulatório de lá ou então de outra, ou aqui na GOK Geriatria, né? Então, são atuações muito marcantes que a gente tem dentro da geriatria, tá? Outro lugar que cresceu bastante, muito graças a uma colega de turma minha, Aline Tomás, que é uma mulher sensacional. Nós começamos a ter geriatras em pronto-socorro, tá? Então, a gente tem o Sírio-Libanês, doutora Juliana Pastorelli, da GOK Geriatria, trabalha no pronto atendimento do Sírio-Libanês como geriatra, e tem também na Rede São Camilo, a gente trocou ideia recentemente, e a novidade aqui para vocês é que a gente vai ter geriatra também no pronto-socorro do Hospital Santa Cruz, tá? Então, existem esses lugares, tá? Então, falando em hospital, pronto-socorro, internação e consulta, você pode encontrar um geriatra, tá? Então, ligue para o seu hospital de preferência para ver se tem algum geriatra que te atenda lá. Outro lugar que a Marisa gritou aqui pra gente, ILPI. ILPI, para quem não sabe, é a Instituição de Longa Permanência de Idosos, né? Então, é a famosa casa de repouso. Então, nas casas de repouso, vocês vão ter geriatras que acompanham. Existem vários modelos dentro das casas de repouso.
Uma dica que eu já dou para vocês: não tenham preconceito para com casa de repouso, não é sinônimo de abandono, nunca foi, nunca será, desde que você não tenha abandonado de fato. O abandono existe primeiramente dentro de você, não no local onde a pessoa está. Então, se você existem histórias muito bonitas de pessoas que vão visitar seus familiares todo santo dia na casa de repouso, né? Então, isso é muito bonito. O cuidado ali de alimentar, de banhar, de medicar, fica aos cuidados do local, mas o afeto está presente, né? Então, na casa de repouso, geriatras estão presentes e podem funcionar da seguinte maneira: existem casas de repousos que, por serem grandes e ter um volume grande, tem geriatras todos os dias, tá? Que é o caso do Cora, do residencial Cora, né? E outras casas de repouso não, eles têm um geriatra de referência para quais eles ligam, doutor é isso, doutor aquilo e tal, e uma vez por semana esse geriatra vai e dá uma olhada em vários pacientes, se não todos ou uma parte. Existe o intermediário, né? Assim como tem várias associações japonesas que cuidam muito bem de idosos, eles chamam médicos que passam ali 2 a 3 vezes por semana, tá? Então, os geriatras atuam dessa maneira também, né? Uma coisa que você também acho que vale a pena pesquisar é pela teu caderninho do plano de saúde. Lá também vai ter na sua lista de médicos, na lista de médicos, uma lista de geriatras que você pode consultar, que não vai ser no hospital, mas pode ser em outro local. E por fim, vou falar do consultório, né? Tatinha, nossa médica falou, consultório, né? É o local que a geriatria, a gente atua mais fortemente, né? É onde a gente tá aqui mostrando para vocês, estou aqui na sala para falar para vocês. E aqui no consultório, aqui a gente tem uma atuação pontual para idosos que não estão passando muito mal, que esses deveriam ir para pronto-socorro. E aqui a gente faz o acompanhamento de todas as possibilidades. Algumas semanas atrás, uma família me deu a alegria de atender 3 gerações. Eu atendi a neta, a filha e a minha paciente propriamente dita, numa tacada só. Foi uma alegria, né? E pra vocês verem a natureza do nosso atendimento. Não é o habitual a gente atender mocinhas, jovens, mas dentro da nossa formação a gente tem clínica médica. E definitivamente a gente tem um olhar que pode colaborar em várias situações, talvez não em todas, mas em várias situações a gente pode colaborar. E conhecer esse histórico familiar, você sabe que heranças passaram tanto do ponto de vista orgânico, biológico, mas também do ponto de vista afetivo e relacional, né? Então isso é muito importante. E a Tatinha também está aqui empolgada, me lembrando que outro trabalho que a gente faz muito é visita domiciliar. Tá aqui a Rose, a enfermeira do Santa Cruz, maravilhosa, que faz curativos como ninguém, avalia e trata feridas como ninguém, que me indicou uma paciente dela para ver em casa, né, Rose? E aí a gente vai ver pacientes em casa. É um trabalho que a gente adora, porque entrar na casa de uma pessoa é muito íntimo e é muito revelador. Então a gente descobre muitas nuances que interferem diretamente na saúde do indivíduo, positiva ou negativamente, né? Então existem todas as variações do que a gente pode ter de mais bonito. E uma coisa, por exemplo, que eu não esqueço, fui solicitada a ver uma paciente meio que de emergência na casa dela, e ela estava casada há 70 anos com o marido dela, né? E você vê a conexão, é uma coisa impressionante, né? Enquanto eu estive presente, ele não saiu do lado, e não era só porque eu estava lá, mas a rotina de vida deles era um estar fisicamente muito próximo ao outro. Se não estava no mesmo cômodo, era no cômodo vizinho, no máximo, um muito próximo ao outro, né? Tão bonito de ver. Isso é muito revelador do que é um relacionamento. A gente já viu
casas que estavam meio entulhadas demais, que causavam perigo de locomoção para quedas e tudo mais, né? E aí na casa a gente consegue ver também como estão armazenados os medicamentos, como estão armazenados os materiais necessários para a higiene, alguma pista e se necessário a gente pergunta sobre alimentação e tudo mais. Então a gente tem uma abrangência muito grande de entrar na casa de uma pessoa. E é um tipo de atendimento que a gente faz com muito carinho. A gente já falou algumas vezes nos stories, mas só relembrando, ao ir para casa de uma pessoa, atualmente, em momento pandêmico para pós-pandêmico, mesmo assim a gente ainda usa todas as EPIs com avental descartável, máscara, luva, propé, tá? E a gente pode fazer tanto numa emergência, se você tiver uma grande emergência em casa, grande não digo, né? Porque às vezes é melhor ir para o pronto-socorro. Mas se você tem um geriatra, você pode compartilhar essa dúvida, leva no pronto-socorro, dá para te esperar, é uma decisão delicada que nem sempre você vai poder fazer, um médico vai te ajudar, e muitas vezes a gente consegue em casa. Vou contar uns exemplos também, que eu acho que é super elucidativa. Tem um paciente que eu amo de paixão, faleceu há pouco tempo, tremendamente bem cuidado, porque chegou a hora mesmo, a sobrinha cuidou com um carinho enorme. Ele caiu e abriu o braço, né? Então, como eu já era a médica de referência dele, era uma região sem alguma demanda de maior capricho para pontos, eu fui lá e dei pontos. Faz parte da formação nossa de geriatras, né? Não é o habitual, não. A gente vai, por exemplo, por um quadro de perda de peso progressiva, ou de um desânimo que vem progredindo, ou uma pressão que não controla bem, e normalmente em pacientes que têm dificuldade de mobilidade, né? Então, quando é muito desafiador tirar de casa, colocar no carro, levar no consultório, subir no elevador, quando isso tudo é um transtorno, a visita domiciliar é realmente um arsenal bastante interessante para você considerar. E a Fran, que é a nossa fisioterapeuta, está lembrando que quando nós médicos vamos em casa, a gente sempre pode ser muito colaborativo com a própria fisioterapeuta que já vai muito em domicílio, né, Fran? A Fran e a Mami no nosso consultório, elas têm uma atuação exclusivamente domiciliar, na verdade, né? Então elas atuam diretamente no domicílio do indivíduo em diversas condições. E nós temos pacientes que andam normalmente, pegam condução ou dirigem normalmente e são atendidos em casa porque é definitivamente muito confortável, e temos até pacientes acamados, tá? E a fisioterapia pode fazer essa atuação. Da mesma maneira, nós médicas podemos fazer dessa maneira, tá? Então, a atuação em casa é muito bonita e a gente pode ter um espectro muito interessante de possibilidades, né, de visitar em casa. Marisa, recentemente, teve na casa de uma paciente que acabou de começar a acompanhar, e a gente criou, vislumbrou muitas novas possibilidades terapêuticas pela dinâmica do que ela viu acontecer em casa. Então, é realmente muito útil. Fica a dica para que a gente tenha essa opção em mente, tá bom? Bom, pessoal, tá por aí, né? Daqui a pouco eu vou chamar a doutora Tatiana, mas acho que eu vou aproveitar, Tati, e vou falar um pouco de quais características e que são muito importantes para você procurar num geriatra, né? E, bom, eu já tinha adiantado como se comportam os geriatras, mais ou menos, né? No tipo de escolha. Nós temos um perfil muito propenso a ser amplos, holísticos, enxeridos, né? Como eu falei, a gente é muito curioso para tudo. Então isso é uma característica que eu acho que é muito importante. Um médico que não se interessa muito pelo que você está falando, em nenhuma especialidade vale muito, tá? Então, em qualquer especialidade que for, você quer contar alguma coisa e o médico não se interessou, tenho minhas dúvidas de que ele vai ser um bom médico. Porque afinal de contas,
Existe uma coisa que chama anamnese, né, que é o ouvir e compreender a história, normalmente nos leva ao diagnóstico em mais de 80% das vezes. É daí que a gente entende todo o processo. É muito mais importante até do que o exame físico e os exames laboratoriais e de imagem, sabe? Então essa parte de ouvir é tremendamente fundamental. E aí, o que então fica a dica, né? Quando você for procurar um geriatra e médicos em geral, alguém que te escute muito e que te ouça atentamente, tá? Eu acho que essa é uma característica vital. A outra coisa é que a gente como é que é abordado, né? A gente é interpelado muitas vezes dizendo assim: vocês devem ser as pessoas mais pacientes do mundo. Não são, não. A gente é paciente sim, mas o paciente geriátrico, ele chega na consulta na hora, ele vem com a melhor roupa, ele vem de banho tomado, ele não pega o celular durante a consulta, né? E na verdade, nas gerações mais novas, a gente vê todas essas coisas podendo acontecer. O público geriátrico é realmente muito respeitador, é incrível. Mas a gente tem que ser paciente, sim, em diversas condições, né? Ter paciência para o ritmo do paciente. Com o envelhecimento, a lentidão dos reflexos, da fala, da marcha podem acontecer em algum momento. E a gente ter paciência para com isso, compaixão e entendimento, não só biológico, mas humano, disso é muito importante. Então, a paciência é uma característica nossa. Ao mesmo tempo que a gente é paciente, uma característica que eu valorizo muito é a agilidade. Eu acho que os geriatras, eles têm que ter uma agilidade um pouco maior do que os outros médicos de clínica médica, como clínicos, endócrinos e reumatos e tal, porque o tempo para tratar o paciente é muito crítico. Se a gente espera demais, a gente perde o bem-estar, o paciente murcha muito, né? Por assim dizer, ele perde o brilho. Isso a gente não quer. Então, uma certa agilidade é necessária. E como se manifesta essa agilidade? Na minha opinião, com disponibilidade, tá? Então, um bom geriatra frequentemente é altamente disponível, tá? Então, é o geriatra que te disponibiliza o número do consultório, eventualmente até o número do celular dele para as emergências, e quando você tem uma emergência, na maioria das vezes ele vai estar disponível para te orientar. Então, a agilidade e a disponibilidade acho que são muito importantes. Lógico que existem vários graus de emergência, né? Mas quando a gente fala de geriatria, a gente tem emergências com frequência. Hoje, por exemplo, uma paciente minha não acordou bem, acordou diferente, a gente passou a manhã em contato, observando, e acabou que ela precisou ir ao pronto-socorro. Então, essa disponibilidade é muito importante, né? Outra não passou bem com o tratamento de sinusite, a gente está trocando ideia para ver se vai precisar insistir nesse antibiótico ou se troca, enfim. Essa disponibilidade faz bastante diferença para o bem-estar do paciente, tá? Eu queria que vocês escrevessem alguma qualidade que vocês acham que um geriatra deve ter, tá? Enquanto eu estou falando aqui, vou gostar muito de saber. Então, outra característica que vocês deveriam procurar sempre num bom geriatra é que o geriatra vai ser muito agregador. Então, por que ele vai ser agregador, né? Então, como ele agrega, né? Como ele vai ser agregador? Primeiro, porque a dinâmica de uma família é fundamental para o cuidado de um idoso. E a gente trazer a família para perto do cuidado é muito importante. Às vezes a gente não precisa, não. Às vezes a família é tão junta, apegada, tão boa conhecedora de si mesmos, as pessoas têm um relacionamento tão bonito que já se conhecem. Então a gente não precisa agregar a família. Mas às vezes a gente precisa, tá? Então, nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter também, nós geriatras, a gente tem que ter
ser muito bem claros na explicação. São muitas nuances que a gente tem que explicar, não só para o paciente, mas para o entorno do paciente, né? Então, novamente agregando na família. E também a gente frequentemente tem que agregar o time multiprofissional que a gente tem, como é o caso da Goki, que tem fono, tem físio, tem terapeuta ocupacional, tem psicóloga e tem enfermeira. Então, a gente tem alguns casos em que a gente tá o time todo. Então, a gente vira, mexeu, troca ideia, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então, é muito importante a gente ser agregador e dar uma centralizada nesses cuidados, né? E Soninho tá falando aqui que a habilidade em comunicação é muito importante, né? Verdade, né, Soninho? Na verdade é uma condição humana, né? A gente tem que se comunicar bem. E um dos meios que a gente usa é o meio verbal. Eu sugiro também que vocês observem muito a comunicação não verbal do geriatra que vocês têm ou que vocês querem conhecer. Como esse geriatra se aproxima do idoso, como ele toca o idoso, como ele conduz o idoso. Isso também pode ser muito revelador. Tem uma paciente queridíssima que está sempre por aí nas lives, ela é ótima, uma mulher incrível. E ela, uma vez eu ajudei ela a vestir o casaco dela depois do exame físico e aquilo tocou o coração dela. Outra vez, então são detalhes que fazem parte da minha crença pessoal e de várias outras pessoas, de como você deve lidar com o idoso e que tocam a vida e podem te contar quem é essa pessoa. Uma vez, eu não sei se vocês sabem que tem um pedestalzinho que a gente apoia o braço para medir a pressão, porque o braço tem que estar mais ou menos na altura do coração para a gente medir a pressão, né? Então tem um pedestalzinho que a gente apoia, onde a gente colhe exame, enfim, tem. O que eu tenho no consultório é de metal, gelado para danar, né? Então uma vez o que eu fiz foi tirar o meu avental para cobrir esse pedestalzinho para a paciente apoiar o braço. E eu medi a pressão e assim se foi. Na consulta seguinte, ela se lembrou disso, emocionada, porque lembrou disso como um ato de cuidado. E é verdade, né? Que era um cuidado para que ela não tivesse aquele desconforto. Então, uma dica que eu dou é como o geriatra se aproxima, toca, lida, conversa com o idoso. É muito importante ver o respeito e o amor que a pessoa tem, né? E por fim, a nossa Luciana Obanzi, nossa nova terapeuta ocupacional, um beijo para você, Lu, que bom que você está aqui. Falou da empatia, né? Então isso é difícil de medir, né? A gente não consegue medir em palavras, mas a gente sabe quando a dor de um paciente doeu no seu médico também, né? Quando a dor do seu médico doeu no seu terapeuta ocupacional. E eu conto aqui um segredo para vocês, não sei se vocês têm essa noção, mas para nós médicos dói a gente ver nosso paciente sofrendo, sabe? Mexe com a gente. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter frieza de não ficar abalados para escolher os melhores caminhos para essa pessoa. Então, essa é uma medida da empatia. E o que os faz felizes também nos fazem felizes, você não tenha dúvida. E na verdade, a coisa que mais nos faz feliz como profissionais de saúde, então nossa empatia está muito mais ligada até a alegria e a conquista do que a dor, graças a Deus, é quando a gente vê a recuperação. Isso nos enche de energia, de motivação para que a gente continue fazendo o que a gente faz, né? Então é muito importante. Uma das coisas que a Elizabeth falou é que geriatra é muito parecido com pediatra. Na tônica do cuidado, na disponibilidade, nós somos parecidos sim, muito globais e com a necessidade de integrar a família também, né? Soninho perguntou assim, né, se tem recomendação de instituições para residência em geriatria. A residência médica, Soninho, só me explica se é para fazer residência médica ou é para morar. Que residência, né? Pode ser para as duas coisas. Então, se Soninho puder me explicar, já te respondo, tá bom? Olha,
Então é mais. Ah, Marisa tinha feito uma pergunta importante que eu quero responder. Se a gente geriatra atua próximo a neurologistas, nos casos de diagnóstico de demência e outras condições que envolvem aspectos neurológicos. Ótima pergunta, Marisa, para variar, né? Marisa, é o seguinte, na nossa formação a gente tem como um dos carros-chefes o estudo das doenças neuropsiquiátricas. Então a gente tem uma formação sólida para diagnosticar Alzheimer, para diagnosticar Parkinson, para diagnosticar depressão e assim por diante. A gente acaba criando a parceria com neurologistas quando a gente tem algumas condições, por exemplo, um desafio diagnóstico. Quando o diagnóstico está difícil, não casa com os diagnósticos que a gente está habituado. E, logicamente, a gente vai ter um neurologista de referência. Hoje, por exemplo, eu falei com o meu amigão, Dr. Leonel Takada, melhor aluno da minha turma, inclusive, brilhante, que é o meu neurologista de referência. Quando o diagnóstico fica difícil ou a gente tem manifestações neurológicas que não são do rol habitual, vou te contar uma, por exemplo, a epilepsia não é do rol do geriatra, então a gente deixa os cuidados no neurologista. Então, nesse sentido, sim, tá, Marisa? Mas tem várias condições que nós, como geriatras, a gente consegue manejar, a gente consegue levar muitos casos, tá bom? Então, muitas demências a gente consegue tratar com total independência, tá bom? Então tá bom. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Deixa eu ver. Ah, Soninho, residência médica, né? Ah, residência médica você tem um prato cheio, tá? Ah, olha que ótimo, Soninho. Então, você acabou de se formar na USP, parabéns, parabéns, somos colegas então. Olha, a residência de clínica médica é excepcional no Hospital das Clínicas, né, na USP, e a de geriatria, posso falar? Minha casa, é onde eu lido com os residentes, mas é o maior serviço de geriatria possivelmente do mundo, tá? Então, o que a gente tem no serviço de geriatria da USP de São Paulo, eu não conheço equivalentes, pode ser um desconhecimento da minha parte, mas é uma estrutura enorme. A gente tem na formação passar em casa de repouso, UTIs, enfermarias, interconsulta com oncologia, com cirurgia, reuniões com várias outras especialidades semanalmente. A gente tem ambulatórios especializados, como a síndrome de fragilidade, que é o meu caso, osteoartrose, como o Dr. Cocron faz, risco cardiovascular, como a doutora Yolanda faz, ambulatórios gerais, é imbatível, né, Soninho? Então, se você é da USP, quiser continuar na casa, tá com o prato cheio. Outras residências excepcionais, Escola Paulista de Medicina, né? Perdão, é o nome antigo esse. Unifesp, servidor estadual, servidor municipal tem residência. A Beneficência Portuguesa, não tenho certeza se tem ainda o programa de residência, mas sem dúvida ótimas residências. Mas estou puxando até para o meu lado, mas a residência de geriatria na USP, que foi a que eu fiz, realmente é algo fora do normal, é excepcional. Atualmente tem uma formação muito forte em cardiogeriatria e oncogeriatria, que é outra linha muito forte, então vá em frente, já tô torcendo por você, tá bom? Marisa, você tá falando pra gente que você acha que a gente é tipo coordenador de cuidados, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então, até por isso a importância da gente se reunir profissionalmente, como a gente faz aqui na Goki, para ver o melhor gerenciamento de cuidados. E o plano terapêutico é algo muito importante, porque quando a gente vê um idoso, a gente sonha, por assim dizer, em ver ele um tanto melhor, assim. Então a gente sonha com essas possibilidades. E ao sonhar, a gente chama isso de plano terapêutico, que é exatamente a gente vislumbrar onde a gente gostaria de ver esse idoso e que instrumentos a gente tem para essa jornada e o que as outras especialidades vão trazer para a gente conseguir alcançar esse objetivo, né? Então é verdade, a gente acaba tendo esse papel, né? A gente fez uma live com a Lilian
Fiorelli, ela falou de mestre de tratamento. Acho que é isso que ela falou. Eu adorei o termo, achei super interessante. Tá bom? Bom, legal, Soninho, vai em frente que é sensacional. A residência lá é sensacional. Eu vou te contar aqui outro segredo. Na minha época, exatamente no meu ano de residência, foi criado um prêmio chamado Prêmio Urbano Pazini. Infelizmente já não tem mais, porque o serviço queria premiar o residente com o espírito mais humano, mais colaborador e que mais trazia esse aspecto humano mesmo para o serviço, né? Você vê como é diferenciado, né? Não tem a ver com o mais inteligente que tira nota melhor e tudo mais. E eu tive a graça de ganhar esse prêmio, né? Que eu tenho o maior orgulho na minha vida. Então, você vê como até isso o serviço tem o aspecto de olhar a humanidade, né? Bom, falei. Vamos chamar a Tati para contar aí por que a geriatria encanta ela, por que lidar com o idoso encanta ela, e ela tem uma formação um pouco diferente. Tatinha, vou te colocar aqui na área, pode ser? Vamos ver se entra. A outra nossa. Entrou? Oi, Tatinha! Oi, Tudo tá me bem? escutando? Super bem. Ah, então tá bom. Vou Tati, me deixar fala que horas são. Eu esqueci de pegar relógio. 15 minutos. Faltam 15 minutos. Deus, Mas falei que nem não, o homem mas da. eu já tinha falado porque que eu queria ser médica, né, na live, no Tá. Stories. Então me fala outra coisa. Fala por que cuidar de idoso te encanta, Tati? Tá, então vou falar um pouquinho que o final da faculdade, quem me conhece, tinha certeza que eu ia fazer cirurgia oncológica, porque a minha faculdade inteira eu passei no Erasto, que é o hospital lá de câncer de Curitiba, porque eu achava que eu ia fazer cirurgia. E a vida me levou lá para Santa Catarina, né? Que eu contei para vocês que daí eu cuidava de idosos. Então era imigrantes e imigrantes italianos, suíços, alemães com bastante idade e que nunca tinham visto japonês na vida, né? Então cuidar deles foi uma experiência bem legal. Aí depois eu encontrei o pessoal de São Paulo, né? Que eu fui com o Guilherme, que é meu amigo de faculdade, para a Amazônia e decidi vir para São Paulo fazer residência de clínica. Aí na residência de clínica eu conheci a doutora Sumika, né? Lá no HC e já estava com ideia de fazer geriatria mesmo. Aí eu acho que foi só o caminho que levou a fazer Que bom. geriatria. Você vê que os idosos te fisgaram de um jeito que você tinha um caminho, você mudou totalmente para outro, Totalmente né? caminho. Mas na verdade, Tati, acho que tem a ver com a nossa alma, né? Quem somos nós e o perfil que a gente tem. Às vezes é o teu perfil, a tua paixão, né? Que É. te moveu para isso, né? Tati, me conta uma coisa, né? O que você acha que é o mais bonito em ser médico? E depois a gente vai falar o que não é tão bonito assim, que a gente sofre um pouco ao ser médico, né? O que é o mais bonito? Acho que a gente consegue, com o nosso conhecimento, cuidar, ajudar uma família, às vezes, a cuidar melhor do idoso. Então, com algum conhecimento técnico, às vezes a família não tem só a orientação, a gente consegue orientar e cuidar melhor deles. Então, a gente acaba sendo um amigo, acaba sendo. Por isso que a disponibilidade que você falou é muito importante, né? É muito difícil ter um idoso em casa, é difícil não, mas é novo para as pessoas ter um idoso de 90, 80 anos, então a gente tenta auxiliar isso. A convivência, porque a maioria tem dúvidas, né? Então, assim como eles têm dúvidas, a gente tem que estar disponibilizado para explicar as coisas. Uhum. Verdade, Tati, é verdade. Assim como você, a Ju e a Ana Paula, a gente acha, é muito bonito, né? A nossa especialidade é muito bonita, Sim. porque a gente vê uma história contada já, ela já está nos capítulos finais,
Mas a gente vê a história contada e a gente pode aprender tanto com essa história Muito. contada. E o envelhecimento é muito desafiador. Vou te falar, esse negócio de melhor idade aí, quem inventou, inventou uma, hein? Porque é desgastante, né? Envelhecer é realmente um processo de perdas, né? Perdas de Sim, capacidade, perda de amigos e tudo mais, mas o ganho mesmo é a sabedoria, né? E a gente vê isso. coisas tão incríveis. E Tati, me conta uma coisa, o que que você acha que é meio difícil na geriatria? Na geriatria, acho Uhum. que quando a gente começa a atender um idoso, é esse primeiro contato. Eu acho que é fundamental, né? Você deixar a pessoa entrar na sua vida e a pessoa também deixar você entrar na sua vida, porque você vai fazer perguntas que às vezes nenhum outro médico faz, né? Perguntar da parte social é muito importante, porque a família é um dos pilares, né, para o envelhecimento saudável, né? Então, tem perguntas que a gente vai fazer que às vezes um outro médico não faz. Então, a gente faz umas perguntas de intimidade. Então, acho que é difícil, às vezes, o primeiro contato, mas depois que você faz esse contato e cria um laço, a troca é muito importante. Então, a confiança que ele tem na gente e a gente também tem nele, que a gente vai falar e ele vai fazer. Então, é muito importante, é muito boa também, mas é difícil. Às vezes a gente tem um pouco de resistência para conseguir entrar na vida da pessoa. E é normal, né? Vai abrir a vida assim para qualquer um, Para tem que qualquer um. medir, tem Isso, que ver se gosta, se não gosta. E até por isso a gente acabou de falar, a rede social é ótima para você ver se gosta do seu isso. paciente, desse médico, se ele faz sentido para você, se está esquisito, não combina com o teu estilo, né? Acho que isso é bem bacana. Acho que Sabe, sim. Tati, eu acho que o mais difícil, na minha opinião, por incrível que, as pessoas, que pareça, é a inserção no mercado profissional. Acho que é um mercado que, por incrível que pareça, é ruim, porque muito atrelado à questão de como é precificado, como os convênios lidam com o médico, que não é muito respeitoso, não. Para quem não sabe, não é uma relação muito respeitosa para com os médicos, né? Tanto em termos de valores, pressão de trabalho e tudo mais. Essa eu acho a parte difícil, na minha opinião, em termos de geriatria, né? Então, para a Soninha que está pensando em ser geriatra, não assusta não, fica tranquila, tá? Não, Mas não tem se que assusta. amar muito a especialidade. E na verdade, né, você não vai se atrelar necessariamente ser refém de coisas que você não acredita ou que você não se sente à vontade. Então você não precisa ser refém de planos de saúde, você pode criar seus próprios caminhos, né? Inclusive a Goki é um fruto disso, né? Nós não temos vínculo nenhum com instituições nem com convênios, né? Uhum. Todos os nossos pacientes, a princípio, têm convênio, né, Tatinha? Mas Sim, a gente não, nós não somos do rol dos convênios, né? Mas a gente trata sim, de uma maneira absolutamente normal e completa, né? sim. Bom, Tatinha, acho que a gente está indo para a reta final, né? E eu acho que a gente poderia, encerrando aqui, com os últimos pensamentos em relação à geriatria, né? Então, você quer deixar algum recado sobre... A especialidade, eu Sim, acho que foi uma especialidade que me completou como médica. Sou muito feliz, adoro cuidar dos idosos. Acho que se você me perguntasse 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu me formei, eu não iria falar isso. A clínica é completa, então a gente trata realmente o paciente por completo. E eu acho que isso, fazer o paciente ser cuidado bem, me deixa muito feliz. Então, eu sou muito feliz na especialidade. Por mais que às vezes não compense financeiramente, mas profissionalmente a gente é muito feliz no que faz. é verdade. Na verdade, para toda a medicina existe esse desafio da parte que nem precisamos entregar para os pacientes, né? Mas é que existe, né?
É verdade, é uma batalha nossa, né? Talvez seja uma batalha até da sociedade, mas é muito nossa. Bom, da minha parte, eu queria deixar o recadinho final aqui, que nós celebramos aí o Dia do Médico, do médico no domingo, e a gente permanece aqui comemorando dentro do nosso coração, muito mais como um privilégio do Isso. que qualquer outra coisa. Porque, honestamente, é um vestibular concorrido e muitas vezes, para muitas pessoas, é muito caro. É um investimento alto, mas isso não tem a ver com mérito ou com esforço somente. Tem muito a ver com fazer o que você nasceu para fazer, É, né? Então, eu acho que a Tatinha nasceu para ser médica, ela não tem dúvida disso. Eu é. nasci com um monte de coisa, mas uma delas também é ser médica, eu acho, né? Você tá achando que sim. Mas eu acho que eu sou completamente apaixonada pela medicina, pelas possibilidades do que o nosso trabalho oferece. São finitas, nossas possibilidades não são infinitas, não, mas eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E você achar, tomara que se acham sempre profissionais assim, porque a chance de acertar vai ser maior. Não talvez por conhecimento ou por mérito técnico, mas é porque essa pessoa apaixonada vai achar, se não achar um caminho de uma vez, vai achar pelo outro caminho, e a pessoa vai ter uma obstinação muito bonita para alcançar o que ela quer. É que nem a Fran faz em casa, né, Fran? Você também é assim, né, minha amiga? É que nem a Marisa faz. Então, é o que a gente falou, né? Nossa frase marcante aqui é a gente ama o que faz. Isso. Então, ficou o nosso recado em comemoração ao Dia Dos do médicos. Médico. A gente falou um pouco sobre como é a gente ser geriatra, onde se encontra um geriatra, como é um geriatra que vale a pena, que então dá uma vasculhada nos perfis de geriatra, escolha algum para você e espero que a gente possa ser útil aí na jornada de vocês, tá bom? Então acho que é isso, né, Tatinha? Acho que sim. E quem tiver Obrigada dúvida, a por gente está à disposição, né? sempre. Então tá bom. Obrigada a todos que Obrigada. entraram, obrigada a todos que nos prestigiam. Se encheu o coração de vocês e a cabeça de informações, ótimo. Se não, a gente completa uma dúvida ou outra que ficou, tá bom? E vai ser um prazer sempre estar na vida de vocês. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.